Olá, boa tarde. Hoje é dia 5 de julho de 2021, são 18 horas e 8 minutos. Segunda-feira, dia de reunião técnica da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E hoje nós teremos aqui, né, um convidado super especial do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, na verdade, né, substituindo o Dr. Marcelo Morales, nosso colega acadêmico. Mas, sem fazer spoiler aqui, para a gente fazer a abertura formal da nossa reunião, vou pedir para que o nosso vice-presidente, o Michel Fury Filho, por favor, para palavras iniciais, depois passamos a palavra para o nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreira. Michel, com você a palavra. Boa noite a todos presentes. É uma satisfação estar aqui abrindo essa sessão e apresentando o nosso palestrante de hoje, Tiago de Mello Moraes, que representa o nosso amigo acadêmico Marcelo, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que não pôde estar presente, mas está bem representado aqui pelo Tiago e que vai fazer uma explanação bastante importante para nós. Muito obrigado e boa apresentação a todos. Obrigado, professor Michel. Agora o professor Lauro Domingos Moreto. Então, boa tarde a todos. A gente andou conversando um pouquinho na pré-sala, mas eu queria apresentar algumas novidades a vocês do nosso diálogo, da nossa reunião que eu tive informalmente com o Acácio hoje de manhã. E uma delas é a mais importante, é que nós já terminamos praticamente a programação do nosso terceiro simpósio ibero-americano de ciências farmacêuticas. E teremos um grande simpósio, no dia 12, onde teremos a incorporação de 2 membros correspondentes estrangeiros. Um deles nos prestigia hoje aqui, que é o professor Agustín Garcia Assuero, e o outro é o José Manuel Cárdenas, do México. Eles serão incorporados como correspondentes em nossa reunião do Simpósio Ibero-Americano e comemorativo do nosso aniversário também da Academia, que será no dia 13. Com essas informações básicas, no final ainda daremos outras informações a todos aqueles que estão nos assistindo e vamos deixar a surpresa para o final. Então, eu queria agradecer, em nome da Academia também, a presença do Tiago de Belo Barros, que virá apresentar um tema extremamente importante relacionado com as ciências farmacêuticas, voltadas para as inovações. Muito obrigado. Eu acho que eu devolvo a palavra ao Henrique, ele está na categoria de moderador. Quem indica o palestrante sempre assume a coordenação da conferência, da nossa apresentação. Henry, agora é a sua vez. Ok, muito obrigado, professor Lauro, né, por devolver aqui a palavra, né? A gente estava comentando um pouco antes da nossa reunião, né, na nossa antessala, os colegas estavam acompanhando, que embora, né, já tenha tido contato com o Tiago, a gente nunca acho que teve, né, uma oportunidade de conversar mais profundamente. E nos minutos aqui que antecederam a nossa reunião, né, estava previsto ter o secretário, professor Marcelo Morales, né, que inclusive é acadêmico daqui da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que viria hoje, mas teve um compromisso, né, no Palácio do Planalto, e aí o Tiago acabou, né, sendo escalado, né, Tiago, assim, de supetão, de última hora, para trazer os temas, né, das questões principalmente de ciências farmacêuticas no Ministério de Ciência e Tecnologia. Professor Lauro, né, para minha surpresa, quando eu peguei também de surpresa aqui, né, o currículo no Tiago, eu falei, olha, estou quase agradecendo o pessoal do Palácio do Planalto que convocou o Marcelo Morales, né, porque a gente vai ter uma oportunidade muito bacana aqui de conhecer o Tiago. E eu vou mostrar para vocês, normalmente, quando a gente faz aqui, viu, Tiago, a gente faz uma apresentação, né, dos nossos convidados, e eu vou tomar até a liberdade de fazer essa apresentação de uma forma diferente, né, que eu vou colocar em um slide aqui, né, o perfil do Tiago, e acho que vocês vão entender por que eu fiquei tão animado assim em ter o Tiago aqui conosco hoje, né? Então, eu vou pedir uma licença aqui e vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, já agradecendo aqui pela presença do Tiago Mello Moraes,
Ele é coordenador geral de Ciências da Saúde, Biotecnológicas e Agrárias e também é diretor substituto do Departamento de Ciências da Vida do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Tiago ele é biomédico com doutorado em farmacologia pela Unesp, mais especificamente no Instituto de Biociências de Botucatu, aqui em São Paulo, inclusive onde nós temos vários colegas que são acadêmicos aqui também, inclusive o nosso professor Benedito Barra Vieira, que em breve, né, tomará posse também na academia lá na Espanha, não é isso, professor Lauro? Bom, o Tiago tem experiência na área de ensaios biológicos e farmacologia pré-clínica de fármacos e produtos naturais. Durante a pós-graduação, teve participação em diversos projetos temáticos, incluindo o Biotafapesp, no uso sustentável da biodiversidade brasileira, prospecção química e farmacológica em plantas superiores. Professor Lauro Moreto, quando eu olho para isso aqui, a gente fala da nossa parceria Biodiversidade mais Inovação, a gente se pergunta assim, né, professor Lauro? Poxa, como é que a gente não conhecia o Tiago antes, né? Mas vou seguir aqui adiante ainda, professor Lauro. Ele também, né, atuou na avaliação química e farmacológica de plantas usadas na medicina popular do Mato Grosso do Sul e no Traditional Medicine in the Island Caribenha, TRAMIL. É o que mostra também, né, pelo próprio nome do projeto, né, que é a experiência em projetos internacionais na área de inovação a partir da biodiversidade. Desde 2010, ele é servidor público federal de carreira de Ciência e Tecnologia, representante do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação em diversas comissões e conselhos, incluindo o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira. Aí vale o comentário que nós temos aqui mais de 10 acadêmicos na nossa academia, né, professor Lauro, que são membros da Farmacopéia Técnica de Avaliação de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, PDP, do Comitê Gestor da Rede Nacional de Biotérios de Produção de Animais para Fins Científicos, Didáticos e Tecnológicos, a Rebiotério. Também do Conselho Consultivo da Anvisa, do Comitê Nacional de Plantas, deixa eu só tirar aqui, Medicinais e Fitoterápicos, e do Conselho Consultivo da Escola do Governo em Saúde. Então, com essa apresentação aqui, né, do perfil do nosso palestrante de hoje, né, o Dr. Tiago de Mello, eu vou, então, parar de compartilhar minha tela aqui, né, e te dar, mais uma vez, boas-vindas, Tiago. E, assim, realmente um prazer te conhecer agora um pouco mais próximo aqui e muito bom ter você na nossa academia hoje. Tiago, a palavra está com você. Você pode compartilhar a tela, fique à vontade. Bom, primeiro, boa noite a todos. É um prazer poder participar aqui e poder compartilhar um pouco dos trabalhos que têm sendo feitos aqui no âmbito do Ministério e como esse trabalho pode dialogar com a academia, né? Eu acho que a academia pode ser um grande parceiro do MCTI em diversas frentes de trabalho e eu acho que isso aqui, essa reunião pode ser um pontapé inicial para a gente estreitar essa relação de parceria em diversas frentes. E pedir desculpas, né, pela ausência do secretário Marcelo, como o Henrique comentou, ele foi convocado para acompanhar o ministro numa reunião no Palácio do Planalto e não pôde estar aqui, mas eu vou tentar passar aqui o conteúdo do que ele apresentaria para vocês também. Só compartilhar a tela. Tudo está no compartilhamento, Tiago, estamos vendo aqui. Ok? Perfeito. Bom, como o Henrique já me apresentou, né, eu sou o Tiago de Mello Moraes, sou coordenador geral de Ciências da Saúde e Biotecnológicas Agrárias do MCTI, e também, nesse período de férias do nosso diretor Fábio Larotonda, eu estou como diretor substituto do Departamento de Ciências da Vida, que é o departamento que acaba congregando aí a maioria das iniciativas que tem similaridade de ações aí com as ações da academia. Aqui uma visão geral do Ministério, né? Qual que é a missão do nosso Ministério? Produzir conhecimento, produzir riquezas e contribuir para a qualidade de vida dos brasileiros. Esses são os 3 principais objetivos do Ministério em si. E para isso a gente tem uma área, foram priorizadas, né, 5 grandes áreas estratégicas
como missão do Ministério, né, para ajudar a contribuir no desenvolvimento e no atingimento daqueles objetivos que eu coloquei lá atrás. As 5 grandes áreas são a qualidade de vida, aonde se enquadra a saúde, né, que é grande parte das iniciativas que eu vou relatar aqui hoje se enquadram na área de saúde, dentro dessa grande prioridade de tecnologia setorial de qualidade da vida. E gostaria de destacar também a questão de tecnologias habilitadoras, né, tanto biotecnologia quanto nanotecnologia, que também acabam tendo grande rebatimento aqui com as ações que eu vou descrever aqui na sequência. Aqui um pouco da estrutura da secretaria, né, da Secretaria de Pesquisa e Formação Científica. A secretaria ela tem 2 departamentos, o Departamento de Ciências da Vida, Desenvolvimento Humano e Social, que é o que eu estou representando aqui hoje, e o Departamento de Ciências da Natureza. Dentro do Departamento de Ciências da Natureza, nós temos 3 coordenações, a de Biodiversidade, a de Clima e Sustentabilidade e de Oceanos, Antártica e Geociências. E na área de Ciências da Vida, a gente tem a Coordenação Geral de Bioeconomia, a de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, a de Infraestrutura e a de Ciências da Saúde e Biotecnológicas Agrárias, da qual eu sou coordenador. Aqui um resumo, né, das principais iniciativas que a Secretaria toca. A gente vê que tem uma diversidade muito grande, um número muito grande de ações. Eu vou acabar me concentrando aqui nas ações da coordenação, que é a Rede Vírus MCTI. Acho que o secretário Marcelo já apresentou alguma coisa para vocês da Rede Vírus, do Centro Brasil Argentina de Biotecnologia, da Iniciativa Brasil Biotech, da Rede Nacional de Métodos Alternativos, e uma série de outras iniciativas aqui que a gente pode, ao longo da apresentação, eu vou acabar detalhando um pouco mais, e a gente vai perceber como tem essa interrupção de iniciativas, esse sombreamento e complementaridade de objetivos. Bom, o primeiro projeto que eu gostaria de destacar aqui é a Plataforma Nacional de Infraestrutura e Pesquisa, a PNIP. É uma plataforma virtual, ela tem como objetivo agregar todas as infraestruturas de pesquisa disponíveis no Brasil. Ao longo do tempo, né, tanto o governo federal quanto os governos estaduais financiaram uma série de projetos que tinham como objetivo estruturar infraestrutura de pesquisa e inovação no âmbito das universidades e institutos de pesquisa. Só que conforme o tempo foi passando, né, essas infraestruturas elas ficaram, vamos dizer, fragmentadas, né? A gente não tem um mapeamento completo dessas infraestruturas e como a gente pode utilizar essas infraestruturas. E essa plataforma ela vem justamente nesse sentido, né, de agregar essa informação dessas infraestruturas de pesquisa científica e disponibilizar essa infraestrutura para uso, né, porque evitar a duplicidade de esforços. Se você já tem ali um sequenciador de última geração em um determinado laboratório da USP São Paulo, o Ministério não precisa financiar um outro sequenciamento de última geração em um laboratório perto ou próximo, né? Pode ser direcionado o financiamento para regiões que não têm essa infraestrutura. E o acesso a essa infraestrutura aí da USP pode ser viabilizado por essa plataforma. Então, nesse momento, as ICTs foram convocadas, né, a cadastrar suas infraestruturas nessa plataforma para que recebam financiamento no futuro, né? Por exemplo, a gente deve ser lançado aí no próximo ano ou ainda esse ano um edital para a manutenção de infraestruturas e o pré-requisito para financiamento desse edital seria ter a infraestrutura cadastrada na plataforma. Aí, avançando um pouco, aqui nas ações da coordenação, né, como eu comentei lá no slide anterior, eu vou destacar aqui 4 grandes projetos que a gente toca no âmbito da coordenação: a Rede Vírus, o Centro Brasil Argentina de Biotecnologia, a Rede Nacional de Métodos Alternativos e a Iniciativa Brasil Biotech. Falando um pouco do CBAB, é um centro virtual que já tem mais de 33 anos de existência. Recentemente, em 2020, né, o Uruguai foi incorporado ao centro e agora ele passou a se chamar CABio, Centro Latino-Americano de Biotecnologia.
E ao longo desse tempo, né, desses 33 anos, a gente financiou mais de 400 cursos de capacitação nas áreas de biotecnologia e cerca de 125 projetos de pesquisa conjunto entre Brasil e Argentina. A gente tem uma grande similaridade, né, de deficiências e de necessidades comuns entre Brasil, Argentina e Uruguai, no campo da biotecnologia. Então, o centro ele já nasceu com esse espírito, né, de trazer projetos colaborativos que atendam a necessidade dos três países, bem como formar recursos humanos nas áreas de biotecnologia que atendam a necessidade desses países, né. O centro está super consolidado, a ideia é expandir cada vez mais. A Colômbia já está em tratativas para adesão ao centro, o Paraguai também. Então, a perspectiva é aumentar cada vez mais a capilaridade do centro, trazer... Hoje, né, apesar de Colômbia, Paraguai não participarem formalmente do centro, os alunos desses países já participam dos cursos de capacitação, os países banco, né, o envio desses alunos para cá e para a Argentina para participar desses cursos, e é algo que a gente pretende aí incrementar ainda mais ao longo dos próximos anos. A Renama, que é uma rede que foi criada em 2012, né, a primeira portaria de criação da Renama. A gente começou essa discussão aqui no Ministério em 2010. Em 2011, a gente passou o primeiro projeto para estruturar a rede. Em 2012, foi estruturada a primeira portaria. É uma rede muito importante do Ministério. A gente tem uma série de iniciativas, tanto de projetos de pesquisa também, cursos de capacitação. E é uma área que demanda, e aí tem grande sombreamento, né, com as atividades da academia. Na última reunião do Conceia, eu até interagi um pouco com o professor Lauro, que ele mencionou da possibilidade de a gente estruturar uma parceria aí para a tradução de novos métodos alternativos, né? A academia já fez esse trabalho no passado, mas o Conceia está para publicar aí uma nova resolução normativa reconhecendo novos métodos alternativos. E aí eu acho que a gente pode retomar esse trabalho que a academia fez no passado, trazendo a Renama, né, trazendo a expertise que os laboratórios da Renama têm, para ajudar nesse trabalho de tradução e a gente fazer uma ação conjunta, Renama e academia, para traduzir esses novos métodos. Se eu não me engano, são cerca de 16 métodos que o Conselho deve reconhecer, eu não me lembro exato aqui o número, mas é uma demanda grande. Então, eu creio que a gente possa aí estruturar um trabalho conjunto. A rede ela é formada por duas categorias de laboratório, centrais e associados. Os três centrais é o LNBio, vinculado ao CNPq, o INCQS, da Fiocruz, e o Inmetro. E a gente tem hoje cerca de 50 laboratórios associados, que são os laboratórios associados, na verdade, é a grande massa muscular dessa rede, né? Os centrais, eles atuam mais como uma atividade de coordenação da rede e a execução dos métodos em si fica nos laboratórios associados. E qual que é a ideia, né, que a gente teve para a estruturação dessa rede? Existe uma pressão grande, né, para a substituição do uso de animais ao longo disso. É uma pressão crescente, né? A gente tem uma série de projetos de lei que buscam proibir o uso de animais, principalmente em cosméticos. E essa rede ela vem nesse sentido, né, de trazer essa expertise para o país. Porque não adianta o Conselho reconhecer novos métodos alternativos se ainda a gente não tem uma capacidade instalada para realizar esses métodos aqui no país. E a rede ela nasceu nesse espírito, né? O objetivo principal da rede é internalizar métodos alternativos. Esse é o objetivo, vamos colocar assim, o objetivo zero. Mas a rede também trabalha nas frentes de desenvolvimento de novos métodos e na validação de métodos que ainda precisam de validar. Mas o objetivo principal que a gente tem tocado aí continuamente é a internalização desses métodos, principalmente os métodos reconhecidos pelo Conselho em laboratórios nacionais. E a ideia é que esses laboratórios da rede prestem serviços tecnológicos às indústrias ou mesmo para outras ICTs que demandam esse tipo de serviço e assim eles têm uma autossustentação, né? A expertise deles gera serviços tecnológicos que acabam autossustentando a rede.
uma outra iniciativa que foi estruturada recentemente, mas ela é uma construção que vem ao longo do tempo, né? Desde 2004, o Ministério ele fomentou uma série de redes de pesquisa em biotecnologia. Começou pela Renorbio, a Rede Nordeste de Biotecnologia, depois teve a Rede Bionorte, a Rede Pro Centro-Oeste e, mais recentemente, a Subbiotec. E aí, em 2016, a gente congregou essas redes todas em uma única só, que era a Rede Brasil Biotech. E a ideia da rede era harmonizar, né, o trabalho que estava sendo desenvolvido no âmbito dessas redes. E a gente, depois desse movimento inicial, né, a gente viu que a gente precisava dar um passo seguinte. E aí que veio a iniciativa Brasil Biotech, que ela foi publicada a portaria em fevereiro desse ano, a portaria 4488. E qual foi o nosso diagnóstico, né? Ao longo do tempo, o Ministério fomentou essas redes, uma série de projetos de pesquisa nessas redes, gerou muito conhecimento, gerou muito recurso humano formado, só que isso supriu a necessidade que a gente tinha naquele momento, né? A gente tinha uma deficiência naquele momento, principalmente de recursos lá atrás, né? Começo dos anos 2000, em algumas regiões do país a gente tinha essa deficiência de formação de recursos humanos na área de biotecnologia. E essas redes supriram, né, essa necessidade. Só que agora a gente chegou num ponto que a gente precisa dar o passo seguinte, né, que é transformar todo esse conhecimento e todo esse background em produtos. E aí que vem a Iniciativa Brasil Biotech. A Iniciativa Brasil Biotech ela vem para criar esse ambiente de cooperação e de inovação entre a academia, a pesquisa acadêmica e a necessidade da indústria, do setor produtivo. E a ideia da rede é criar esse ambiente favorável, né, trazendo os programas de pós-graduação, trazendo as indústrias, trazendo startups, trazendo outros ministérios que tenham interesse no tema, né, que tenham demandas para o tema, para a gente criar um ambiente de inovação que a gente consiga superar o famoso Vale da Morte, né, que não é só um problema da área de biológicas, mas é um problema em diversas áreas do país, e não só do Brasil, né? Acho que toda pesquisa acadêmica no mundo tem esse problema de superar o Vale da Morte. E a Iniciativa Brasil Biotech vem nesse sentido, né? De ser um painel de tecnologias para que a gente consiga fazer essa interlocução com o setor privado e juntos fazer uma cooperação entre academia e setor produtivo e juntos conseguir superar esse Vale da Morte. As áreas de foco, né? Primeiro seria a saúde humana, a agropecuária, a biotecnologia ambiental e marinha e biotecnologia industrial. Aqui, um resumo, né, dos INCTs que a gente tem na área de saúde. Hoje ativos são cerca de 15 INCTs. Então, corroborando, né, com o que eu disse lá atrás, a gente tem um ativo de conhecimento muito grande, né, tanto nos INCTs quanto nessas redes de biotecnologia. E o que a gente precisa agora é criar iniciativas, e aí eu acho que a academia pode ajudar muito o Ministério nesse sentido, de fazer essa interlocução com o setor produtivo e transformar o conhecimento em produtos, né? Eu vou relatar um pouco mais para frente, mas só voltando um pouco, falando da Brasil Biotech, só para exemplificar, né? Uma iniciativa que a gente estava fechando antes da pandemia começar, no âmbito da Brasil Biotech, junto com a Libes. A rede ela tem uma série de doutores sendo formados, e aí, em interlocução com a Libes Farmacêutica, ela montou uma planta, né, de produtos biológicos aqui, no país. Essa planta está operacional. E aí, nessa interlocução que a gente tem com eles, eles falaram, olha só, a gente tem uma grande demanda de recursos humanos. E aí que a gente começou a gente vê o tamanho do buraco que a gente está, né? Porque a nossa formação de recursos humanos, ela é direcionada, é muito voltada com viés acadêmico, né? Ela tem esse direcionamento acadêmico. E aí a gente precisa direcionar essa formação para uma área mais de aplicação industrial e atender a demanda da indústria, né? E a gente estava fechando um pouco antes da pandemia essa parceria com a Libes e teve que ser interrompida. E a ideia era pegar alunos dos programas de pós-graduação que integram o Brasil Biotech e colocá-los na planta produtiva da Libes.
o Ministério ia arcar com esses custos, né? E esses alunos ficariam ali alguns meses e participando, né, da produção de anticorpos monoclonais que a LIB está fazendo. Então, atenderia a demanda do setor e atenderia a necessidade de formação que a gente tem na área, né? Então, são programas nesse sentido que a gente busca fazer no âmbito da Brasil Biotech, tanto para desenvolvimento de produtos quanto para a formação de recursos humanos. Aqui um resumo, né, do que o CNPq publicou nos últimos 2 anos na área de saúde. Foram cerca de 226 milhões em 18 chamadas. Esses recursos aqui saíram tanto do Ministério da Ciência e Tecnologia quanto do Ministério da Saúde. E, de novo, né, corroborando com o que eu coloquei lá atrás, o nosso desafio agora para frente é transformar todo esse financiamento, todo esse conhecimento em produtos. E aí que é o grande desafio que a gente precisa superar juntos. Bom, entrando aqui um pouco na área de bioeconomia, para exemplificar, a gente tem a coordenação de bioeconomia, ela está tocando um programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia, que tem como objetivo principal a promoção, agregação e retenção do valor das cadeias produtivas da biodiversidade brasileira. A gente tem uma série de produtos da nossa biodiversidade que são vendidos e são explorados, mas sem valor agregado. Então, essas cadeias produtivas da bioeconomia vêm justamente nesse sentido, né? De gerar produto, gerar valor agregado a esses produtos. Aqui tem uma série de exemplificações, né, de cadeias que estão sendo estruturadas. Na Amazônia tem a cadeia do açaí, do cupuaçu e do pirarucu, que já está estruturada. Na Caatinga, a gente tem a cadeia do licuri. E aqui tem uma série de outras cadeias que estão sendo estruturadas e serão abordadas aí mais ao longo do tempo pelo Ministério. Aqui, como exemplo, né, eu trouxe a cadeia do licuri, que é o desenvolvimento de novos produtos a partir do óleo de licuri para fins alimentares, cosméticos e farmacológicos, apoiando o desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais do semiárido nordestino. Você tem ali uma biodiversidade que pode ser explorada por essas comunidades tradicionais. Essas comunidades elas vão explorar esse ativo da biodiversidade e ao mesmo tempo conservá-los, né? Então você coloca a pesquisa, o desenvolvimento e inovação a favor da conservação e ao mesmo tempo você traz um valor agregado a esse produto. E é isso que a gente tem buscado, né? Tentar fazer essa agregação de valores, não só o desenvolvimento tecnológico do produto e entregá-lo numa prateleira, mas começar desde a cadeia produtiva lá do produtor rural, da comunidade tradicional, que precisa ter algum meio para se sustentar. E dessa maneira ele consegue se sustentar, ele não vai degradar o ambiente em que ele está inserido, e a gente consegue gerar produtos de alto valor agregado para o desenvolvimento do nosso país. Aqui entrando um pouco na área de biodiversidade, esse é o CIB-BR, que é uma plataforma, um sistema de informação sobre biodiversidade brasileira. E aqui esse aqui na verdade seria o nosso passo zero, né? Seria o mapeamento da nossa biodiversidade e a partir desse mapeamento a gente começar todo o desenvolvimento tecnológico. Tanto para desenvolvimento tecnológico, que eu digo desenvolvimento tecnológico para geração de produtos e desenvolvimento tecnológico para conservação. Então, a gente pode desenvolver uma série de tecnologias para a conservação dessa biodiversidade, como também para a exploração sustentável dessa biodiversidade. E tudo começa com o conhecimento da biodiversidade, né? E essa plataforma vem justamente nesse sentido, de gerar esse conhecimento e agregar todo esse conhecimento numa única plataforma para que ela possa ser utilizada tanto para o desenvolvimento de novos produtos quanto para conservação. Um outro projeto importante aqui do Ministério é o projeto SALAS, que é o Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites. E qual que é a ideia, né? É você criar infraestruturas na Amazônia para exploração e conhecimento da biodiversidade. Então, quem já foi para a Amazônia sabe que esse é um grande problema, né? Você ir para o meio da selva e você não tem nenhuma infraestrutura de apoio, de pesquisa. Então, o Ministério, em que o pesquisador vai ter essa infraestrutura, vai ter um alojamento nessa infraestrutura, vai ter
uma infraestrutura básica, né, para ele se manter ali algum tempo, fazer o trabalho que ele tem, que ele precisa fazer de exploração, né, nessa biodiversidade, e depois retornar para o seu laboratório. Isso é uma maneira também de promover o uso sustentável da biodiversidade e dar meios, né, para que os nossos pesquisadores consigam acessar esse conhecimento que está lá na Amazônia. O projeto ele prevê cerca de 47 bases tecnológicas, né, sendo 25 bases flutuantes e 22 bases terrestres, distribuídas aí ao longo de toda a Amazônia, para fazer essa prospecção no ambiente amazônico. Esse aqui é uma figura, né, que ilustra o primeiro flutuante, que deve estar pronto aí nos próximos meses. A ideia é criar essa infraestrutura, dar uma manutenção básica. Aí o Ministério abriria um edital, os pesquisadores submeteriam projetos, e esses projetos selecionados seriam financiados e o pesquisador iria utilizar essa infraestrutura lá na Amazônia para fazer o seu serviço. Esse aqui é um outro projeto que também está em análise. E aí vem um projeto que faz esse nó, né, do que a gente discutiu até agora, né, como trazer esse conhecimento, como explorar esse conhecimento da nossa biodiversidade. E o Molecular Powerhouse é esse projeto, né, que é uma plataforma de triagem da biodiversidade por descoberta de inovações radicais a partir da biodiversidade brasileira. Deixa eu avançar aqui um pouco. Como eu coloquei, né, a gente tem uma série de iniciativas que fazem essa prospecção, né, vamos dizer assim, da nossa biodiversidade. E aí tem esse nó aqui no núcleo, né, que é o Molecular Powerhouse, que ele utiliza a infraestrutura que a gente tem no LNBio, no Laboratório Nacional de Biociências em Campinas. Ele tem uma série de infraestruturas, uma série de equipamentos que aceleram muito o screening farmacológico. Então, a gente pode utilizar esses outros projetos que fazem prospecção, e aí, a partir desses projetos, são gerados extratos, são gerados, enfim, principalmente extratos, né? Extratos e óleos essenciais dessa biodiversidade, e esses ativos, eles são direcionados para o Molecular Powerhouse, que faz um screening farmacológico gigantesco. Ele consegue fazer screening ali de centenas de moléculas no mesmo dia. Então, isso acelera muito o processo. E aí, a partir desse screening inicial, a gente passa para o desenvolvimento pré-clínico, né? E a gente começa a avaliar, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma vasta biodiversidade e nos dá uma gama gigantesca de prospecção, a gente também é um problema, né? Porque como é que eu vou estudar uma biodiversidade gigantesca desse tamanho? Então, o Molecular Powerhouse vem nesse sentido, né? De acelerar esse processo de screening farmacológico, para que a partir daí a gente comece a fazer um ensaio mais apurado, um pré-clínico, mais já direcionado, né? Já com aquele viés farmacológico. E aqui também colabora a Renamo, por exemplo, que financiou uma série de projetos no LNBio, por exemplo, em sílico, né? A gente tem uma série de moléculas que foram escaneadas em sílico. E isso contribui. Eu vou falar um pouco mais para frente da nitoxazanida, que foi um projeto que começou lá em 2014 com a Renamo. O LNBio ganhou expertise de fazer modelagem em sílico de fármacos e a partir disso gerou esse conhecimento para a nitoxazanida. E o mesmo está sendo aplicado aqui para o Molecular Powerhouse. O LNBio ele faz toda a estruturação da molécula e a partir dessa estruturação química ele consegue fazer esse screening farmacológico tanto em sílico quanto por métodos mais avançados de biotecnologia. Aí, entrando um pouco agora nas ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação no combate à Covid, que também tem grande importância e grande articulação aí com a academia. A gente começou, né, essa discussão em fevereiro de 2020, antes da pandemia ser declarada pela OMS. A gente reuniu aqui no Ministério uma série de especialistas em virologia, imunologia, e a partir daí a gente montou um comitê de especialistas que tinha como objetivo inicial montar uma grade de prioridades, de projetos de pesquisa prioritários para o enfrentamento de viroses emergentes, né? A gente ainda
a gente não sabia muito bem como iria se comportar o Covid, mas quando o Covid chegou, a gente já tinha essa rede montada. E, bom, aqui uma foto, né, de quando a gente começou. E aí, a partir dessa reunião, foram os especialistas, né, montaram essa grade de ações prioritárias para pesquisa, desenvolvimento e inovação. A primeira, né, foi vacinas. Aí tem uma outra área prioritária de realização de ensaios clínicos. Aqui está tá bem pequeno, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas o Ministério financiou uma série de ensaios clínicos, principalmente de reposicionamento de fármacos, né? No começo da pandemia, o caminho mais curto era reposicionamento de fármacos. Então, a partir desses ensaios em sílico ou mesmo in vitro, que mostrava alguma atividade de algum fármaco que já estava ali na prateleira e comercial, a gente partiu para esse reposicionamento de fármacos. Tem uma outra área que a gente está financiando, que é a área de impactos, que está financiando projetos tanto para avaliação de impactos econômicos, impactos sociais da Covid e prospecção de cenários futuros. Tem uma área importante também que é de suporte. A gente está financiando um biobanco de amostras na Fiocruz, em parceria com a Fiocruz. Na área de vigilância epidemiológica, a gente tem um projeto que faz o monitoramento de Covid em águas residuais, em esgoto, e isso é um projeto importante porque ele mostra que um pouco antes da pandemia explodir numa determinada região, numa determinada cidade, o nível de vírus presente nas águas residuais aumenta. Então, isso é importante, é uma sinalização importante para a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica da região, que a partir desse monitoramento ele já consegue prever que em algumas semanas ou alguns dias os casos de Covid naquela região vão explodir. Então, é uma ação importante que a gente tem feito também, em parceria com a Agência Nacional de Águas e com o Ministério da Saúde. E uma outra rede importante na área de suporte é a vigilância em animais silvestres. Esse é um projeto que está sendo tocado aí pelo professor Dorigon da USP de São Paulo, porque aí tem dois aspectos importantes, né? Tanto o SARS-CoV-2, ele pode voltar para animais silvestres ou mesmo animais periurbanos, sofrerem mutações e voltarem para a gente piores do que já é, como também a vigilância de outras viroses, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma biodiversidade que pode ser explorada e utilizada comercialmente, essa biodiversidade também gera uma infinidade de vírus e bactérias que podem nos afetar. E com o avanço aí do desmatamento e da fronteira agrícola, cada vez mais os humanos estão em contato com esses vírus, né? Então, a rede de vigilância epidemiológica, a rede Previr, ela vem justamente nesse sentido. Ela faz coleta principalmente de aves e morcegos, que acabam migrando de uma região para outra. Ela faz a coleta desses animais e faz a prospecção de vírus nesses animais para ver se a gente tem algo importante que poderia afetar a saúde humana. Na área de sequenciamento, a gente tem a rede Coronômica, que tem feito um trabalho aí excelente. Cerca de 60% a 70% do sequenciamento que o Brasil deposita no GSAID, que é a base internacional, é feito no âmbito da rede. Então, a gente já, hoje mesmo, né, teve um informe de uma nova variante, possível nova variante, que está surgindo no Rio Grande do Sul. É um trabalho da rede Coronômica. Teve uma nova variante P4 em São Paulo, que a rede Coronômica detectou. E é uma ação que tem ganhado aí uma importância gigantesca, tanto no monitoramento da atual pandemia, quanto para a vacinação, né? A gente precisa ter esse mapeamento das ações de sequenciamento para avaliar, né, a eficácia das nossas vacinas. Outro campo importante é de diagnóstico, tanto kit de diagnóstico, os tradicionais, né, o sorológico e o molecular, a rede trabalhou nesse desenvolvimento. O INCT de vacinas de Minas Gerais desenvolveu kits de ELISA com insumos totalmente nacionais, desenvolveu teste rápido com insumos totalmente nacionais. Lá no começo da pandemia, né, era um problema crítico a gente conseguir obter esses kits de diagnóstico. Então, a rede atuou no desenvolvimento desses kits nacionais. Inteligência artificial, esse é um projeto que está sendo liderado lá pelo professor Luiz, da Universidade Federal de Uberlândia, que ele traz uma inovação
para fazer o diagnóstico do SARS-CoV-2 sem nenhum tipo de insumo, apenas utilizando leitura de espectro infravermelho e inteligência artificial. E um outro, eu vou acabar detalhando um pouco mais, estou passando bem rápido porque eu vou acabar detalhando um pouco para frente, tá? E os laboratórios de campanha do MCTI. Como eu coloquei lá atrás, né, a gente tem uma infraestrutura muito grande instalada nas universidades. Esses laboratórios de campanha, eles vieram para organizar essa infraestrutura e ajudar o serviço de saúde no diagnóstico de SARS-CoV-2. E na área de medicamentos, a gente tem, como eu mencionei, né, tanto projetos para reposicionamento de fármacos, quanto para o desenvolvimento de novos fármacos. Hoje a gente tem um projeto que está sendo liderado lá pelo professor Calil, pelo professor Calil, não, desculpa, Calil da vacina. O João Batista Calisto, do CIEMP, ele está desenvolvendo, junto com a microbiológica, um novo antiviral. Ele já está finalizando a fase pré-clínica, então creio que ainda esse ano ele vai iniciar o ensaio clínico desse novo medicamento antiviral, específico para SARS-CoV-2. Bom, aqui o quanto o Ministério investiu, né, no enfrentamento da Covid foi cerca de R$ 1 bilhão, sendo que desse 1 bilhão, 600 milhões foi direcionado para a linha de crédito da FINEP, para empresas, e cerca de 452 milhões foram para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Na área de inovação, foram projetos para desenvolvimento de soluções tecnológicas para respiradores, por exemplo. Também era um problema muito grande, né, no começo da pandemia, a existência e a importação desses produtos, né? Então, aí foi uma ação liderada pela Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, que trabalhou no fomento ao desenvolvimento de respiradores nacionais. E hoje a gente já tem uma estrutura que atende a demanda nacional, então a gente não existe mais essa dependência de respiradores importados. Na área de pesquisa e desenvolvimento, né, como eu já relatei ali atrás para vocês, a gente apoiou projetos na área de tratamentos, medicamentos, vacina, diagnóstico. Uma linha importante que eu não falei lá atrás é a patogênese e história natural da doença. Isso tem ganhado uma importância muito grande, né, porque a gente está vendo que muitos dos curados de Covid desenvolvem sequelas, né, e esses projetos financiados por essa linha aqui de pesquisa vem justamente, né, na avaliação dessas sequelas e como a gente pode buscar tratamentos ou minimizar essas sequelas, né? Então, tem uma série de projetos que estão avaliando essas sequelas neurológicas, sequelas do sistema vascular, enfim. O problema do SARS-CoV-2, né, que tem se mostrado cada vez mais uma doença que afeta o sistema vascular, e não especificamente só os pulmões, né? E isso gera uma série de consequências para diversos órgãos, e a gente está vendo que o fato de você estar curado da Covid não quer dizer que você não vai ter nenhuma consequência pior depois. Então, esses projetos a gente está até estruturando, com esses projetos, a gente vai estruturar uma rede de acompanhamento desses pacientes, para a gente ter mais conhecimento e avaliar como essas sequelas vão se comportar ao longo do tempo. Como eu já coloquei, só beber um pouco de água. Na área de monitoramento ambiental, a gente tem tanto o monitoramento de animais silvestres quanto de águas residuárias, a área de impactos sociais e econômicos. Na infraestrutura de suporte, eu mencionei na questão do biobanco junto à Fiocruz, e a gente lançou no passado também um edital para a estruturação de NB3. Esse é um outro gargalo que a gente tinha no país, de laboratórios de biossegurança bio3, tanto laboratórios quanto biotérios. Então, a gente lançou esse edital o ano passado via FINEP, foram contratados, se eu não me engano, 18 projetos para estruturar laboratórios que eram qualificados como NB2 para torná-los NB3. E cooperação internacional, a gente lançou um edital conjunto com os BRICS, tanto na área de desenvolvimento de medicamentos quanto sequenciamento. Hoje a gente tem uma rede de cooperação com os BRICS em sequenciamento, que é muito importante também. Aqui são os números, né, que a gente da chamada pública que a gente lançou conjuntamente com o Ministério da Saúde.
a chamada CET 2020, a gente recebeu mais de 2.200 propostas, com uma demanda bruta de 1,7 bilhão. A gente contratou 116 projetos, totalizando 65 milhões, sendo que desses 65 milhões, 45 foram do MCTI e 20 milhões do Ministério da Saúde. Esse dado aqui é importante para mostrar o tamanho da nossa capacidade científica, né? Como no Zika, a comunidade científica ela respondeu muito rápido, né, a demanda que a sociedade tinha dela. E aqui esses números ilustram o tamanho da nossa capacidade científica, da nossa musculatura científica, para atender esses problemas, né? Aqui, como eu coloquei lá atrás, que é um pouco mais detalhado, a questão do NB3, a gente financiou laboratórios NB3 em todas as regiões do país. Isso foi uma exigência nossa para a chamada, né? A gente precisava complementar essa infraestrutura em todas as regiões do país, então a gente conseguiu atender essa demanda. O edital contemplou todas as regiões do país. A gente teve 18 laboratórios contratados, né, totalizando 34 milhões para a infraestrutura de NB3. Esse aqui foi o edital BRICS, que eu mencionei anteriormente também. Foram 12 projetos contratados, uma ação conjunta do MCTI e do Ministério da Saúde. O edital ele prevê financiamento em novas tecnologias para diagnósticos, vacinas, sequenciamento genético, inteligência artificial, computação de alto desempenho e estudos epidemiológicos e clínicos. Esse aqui eu já passei lá atrás, eu acabei detalhando bastante isso lá na mandala, eu não vou repetir aqui, mas eu vou destacar aqui esse projeto do LAMP, né, que eu acho que todos têm conhecimento, né, um projeto que a gente começou lá atrás também, que é um método diagnóstico muito rápido e barato. A gente pode utilizar o LAMP aí como um método de diagnóstico rápido e barato. A gente conseguiu desenvolver esse método na Rede Vírus, não só esse projeto aqui que foi desenvolvido junto lá com a Universidade Federal de Ceará, mas outras universidades também desenvolveram esse método. E a gente tem aí uma ferramenta de diagnóstico rápido, barato e simples que pode ser utilizado. Em ensaios clínicos, né, a gente fomentou projetos para uso da BCG como prevenção de Covid. Tem uma série de estudos que demonstraram que países que utilizaram BCG tinham uma incidência menor de gravidade de Covid. Então, esse projeto está avaliando esse aspecto. Um outro projeto tentou, né, na verdade, avaliar a quimioprofilaxia com cloroquina, só que esse estudo ele teve que ser descontinuado porque não tinha uma baixa adesão de voluntários, então não chegou a ser concluído. A gente financiou o estudo de plasma convalescente. A conclusão final do estudo foi que em pacientes graves o plasma convalescente não surtiu efeito, mas ao longo do estudo eles começaram a observar que se você aplicar esse plasma nos sintomas iniciais, principalmente daqueles pacientes que têm comorbidades e tem um prognóstico ali de piora, idosos com comorbidades, esse plasma ele é efetivo. Então, esse estudo ele continua, né? Ele encerrou o primeiro braço, que era com pacientes graves. Agora ele está avaliando essa efetividade em pacientes em uso precoce, uso inicial precoce em pacientes com comorbidades, idosos, e tem dado o resultado animador. Aí eu creio que nos próximos meses a gente pode ter um resultado bem animador. A gente, como eu coloquei também, a gente financiou uma série de ensaios de posicionamento com a nitoxazanida, tanto o tratamento precoce quanto o tratamento em pacientes graves. O tratamento precoce já foi publicado, né, o resultado inicial, em que não teve alteração, né, no desfecho primário, mas no desfecho secundário foi observado que o tratamento com nitoxazanida diminuiu a carga viral desses pacientes. O estudo com pacientes graves está sendo finalizado ainda esse mês, eu creio que até o final do mês deve ser publicado aí, e a gente está com resultados animadores também para pacientes graves. Outro estudo também está sendo finalizado
é o uso de tenofovir. Esse estudo está sendo finalizado lá na Universidade Federal do Ceará e creio que no próximo, ainda nesse mês, a gente tem um resultado desse estudo. Uso de heparinas, o uso de antivirais, uma série de antivirais sozinhos ou em combinação está sendo avaliados também. E por fim, o uso de globulina hiperimune equina, que está sendo, esse é um projeto liderado pelo FRJ junto com o IVB, que é a utilização de globulina equina para tratamento de pacientes com Covid. Bom, eu já falei desses projetos aqui, eu vou passar. Como eu mencionei, né, o projeto que está sendo liderado pelo professor Calixto, que é o desenvolvimento de uma nova geração de análogos e nucleosídeos no combate à Covid. Já adiantando um pouco, né, a discussão, eu acho que é uma discussão recorrente. A gente já tinha esse mapeamento, né, que o nosso país era muito dependente da importação de insumos, fármacos e medicamentos principalmente de China e Índia, né, e isso é um risco e que se acontecesse uma situação extrema como aconteceu, a gente teria problemas, e foi o que aconteceu. Então, o Ministério, ao longo de todo desde que eu estou aqui em 2010, a gente tem feito essa discussão de como avançar, né, de como criar políticas públicas para a autonomia do setor no país. E um dos caminhos que a gente segue, né, é a inovação. Por quê? Porque se nossas indústrias forem competir com a produção de medicamentos genéricos, a gente vai acabar falando de IFA, né, na questão de produção de IFA. É muito difícil para as produtoras de IFA concorrerem com preços de produtores indianos e chineses, né, porque eles produzem em mega escalas para atendimento de demanda global e isso faz com que os preços deles caiam. E aí uma estratégia que o Ministério tem buscado e é ser articulado com as empresas é a inovação. Porque se você desenvolve uma molécula inovadora, você não vai ter concorrência desses países para a produção de IFA. E aí, se você estrutura o nosso parque fabril a partir de moléculas inovadoras, esse parque fabril ele fica forte, ele tem uma produção, ele tem demanda e não tem a concorrência desses países. Então, a inovação é o caminho, vamos dizer assim, pelo menos na nossa ótica, né, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, a inovação é um caminho que o setor tem que seguir para se estruturar e ser competitivo, né, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E aí você bypassa essa produção em larga escala que acontece nesses países. E esse é um dos projetos que trabalham nesse sentido, né? Um projeto que foi desenvolvido em parceria de ICT com uma empresa nacional, justamente nesse sentido, de desenvolver uma nova molécula inovadora a partir de conhecimento local, e aí você não entra nesse problema de concorrência com China e Índia. Perfeito. Tiago, deixa eu só te pedir um favor aqui. A gente está chegando aqui às 19 horas agora, né? E tem várias perguntas que estão chegando no chat. E nas reuniões da academia é um momento muito bom, que a gente tenha, na verdade, esse momento de interações. É só para confirmar, então, em que ponto que está a sua apresentação, para a gente já poder aproveitar a presença aqui de muitos especialistas que temos aqui hoje também, tá bom? Eu estou finalizando. Creio que em menos de 5 minutos eu finalizo. Perfeito. Tá bom? Porque muitas coisas eu já abordei lá atrás. Isso aqui é só trazer o número dos laboratórios de campanha. Hoje já foram realizados mais de 376 mil testes nesses laboratórios. Aqui a gente destaca aqui muito a participação da Federal de Minas e Federal de Pernambuco, mostrando que as universidades podem ser utilizadas para auxiliar o país no combate de uma pandemia em diversas frentes, né? Tanto no conhecimento de novos conhecimentos, quanto na realização de exames. Aqui a rede coronômica, né, como eu já coloquei, são mais de 4 mil amostras sequenciadas e depositadas no GISARD, uma série de parcerias internacionais que estão sendo estabelecidas. Aqui não está no slide, mas a gente está fechando agora uma parceria com a Argentina e Uruguai, que é importante a gente ter essa vigilância epidemiológica nos nossos países vizinhos, né? Então, a gente está expandindo essa parceria. Esse aqui eu já falei lá atrás. Esse aqui é o Previ, como eu mencionei, né? A gente tem uma série de pontos de coletas ao longo do país que coletam
animais silvestres para verificar a presença de vírus, tanto do SARS-CoV-2 como de outros vírus. A rede de monitoramento de águas residuais, como eu mencionei, né, quando a gente tem um aumento aqui da carga viral em esgoto, isso precede um problema de saúde aí, principalmente de demanda de hospital, né, para que os gestores locais possam se precaver desse problema. E desenvolvimento de vacinas, né, como eu coloquei, tanto na área de medicamento quanto de vacinas, para a gente sair dessa dependência de insumos importados, a gente precisa trabalhar no desenvolvimento local. E é isso que o Ministério está fazendo. Hoje a gente trabalha em cerca de 15 estratégias de desenvolvimento de vacinas. Essas 15 estratégias estão distribuídas em 10 projetos. A maioria desses projetos ainda estão em fase pré-clínica, né, que são esses 7 primeiros projetos aqui, mas a gente tem 3 projetos que já estão mais adiantados. Esse caso aqui, que é do professor Calil, que é uma vacina em spray, já está em fase final de pré-clínico, logo mais ele deve dar entrada na Anvisa. A vacina da UFMG, que é uma proteína recombinante denominada Spintec MCTI, já está com a fase pré-clínica praticamente concluída, já está em interlocução com a Anvisa, então nas próximas semanas eles devem protocolar o pedido de ensaio clínico na Anvisa. E, por último, a mais avançada, que já protocolou o pedido de ensaio clínico na Anvisa, é a versão MCTI, que é desenvolvida pelo professor Sérgio Lopes, da USP de Ribeirão Preto. Só está faltando aqui chegar o lote piloto para iniciar o ensaio clínico, então isso é o único ponto que falta, que aí entra também a nossa discussão aqui, né, a nossa dependência de insumos importados. Isso afeta o próprio desenvolvimento clínico, a gente precisa importar um lote piloto para fazer o ensaio clínico, e isso é uma prioridade do MCTI, financiar a criação de infraestruturas para desenvolvimento dessa capacidade local, para que a gente consiga desenvolver tanto lotes pilotos, principalmente na área biológica, né, tanto para vacinas quanto para anticorpos monoclonais e proteínas recombinantes, para que a gente não dependa mais da importação. E, por fim, né, o que a gente está finalizando agora essa semana, e já está publicado, são dois chamamentos públicos. Um que era prospecção de ensaios clínicos em terapias avançadas, que é uma área que a gente não pode perder o bonde, né, também. Terapia avançada é um novo hotspot, vamos dizer assim, em biotecnologia para a saúde. Então, a gente está fazendo essa prospecção de ensaios de produtos que estão prontos para entrar em fase clínica, e aí a gente pretende montar essa carteira de projetos e financiar esses projetos futuramente para a realização de ensaios clínicos. E o chamamento de projeto de prospecção de ensaios clínicos de fase 1 e 2 para vacinas de Covid. Isso está publicado no portal do MCTI. Estão abertos, as inscrições para esses 2 chamamentos já estão abertas, e a ideia é que os projetos sejam submetidos aqui na questão de ensaios clínicos para Covid. O projeto ele precisa estar submetido à Anvisa, é uma exigência do edital, que o projeto seja protocolado na Anvisa, e aí, a partir daí, aqueles projetos que conseguirem a anuência da Anvisa primeiro, eles vão receber o financiamento do MCTI. Bom, era isso. Desculpa extrapolar o tempo aí, porque tem muita coisa para falar, e eu tentei resumir, mas eu acabei extrapolando um pouco. Mas acho que a discussão a gente avança um pouco mais. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Tiago. Deixa eu aproveitar aqui. Bom, o Tiago já recompartilhou a tela, né? Bom, Tiago, então, primeiro, né, já te agradecendo aí pela apresentação, eu vou só fazer uma coisa aqui que a gente faz tradicionalmente na nossa academia. Vou pedir para que os presentes aqui, se puderem abrir as suas câmeras aqui, que sempre faz um registro de imagem, viu, Tiago? Né? Eu vou pedir, então, que se os presentes puderem, então, abrir as suas câmeras, né? Para a gente fazer aqui. Eu estou vendo que o nosso presidente é Cássio Alves Souza Lima Filho, aqui, já está aqui conosco, né, doutora Cássia? Tudo bem? Bom te ver, viu, Cássia? Tá ótimo, né? Viva a professora Vanderlan Bolzani, o professor Lauro Moreto está com a câmera desligada ali, né? Mas daqui a pouco já liga.
Glauco Vilas Boas está aqui conosco também, Jorge Costa, Marta Delana. Olha quanta gente boa aqui, né? Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui, um minutinho só, fechar aqui o meu chat aqui, né? E eu vou, então, aqui agora, né, pedir aqui uma salva de palmas, né, para o nosso palestrante Thiago hoje aqui, do Ministério, né? E, mais uma vez, obrigado, viu, Thiago? E um minutinho só, o pessoal que está aqui presente, peço que, por favor, não digitem nada no chat agora, mantenha as câmeras abertas, que nós vamos fazer um registro de imagem aqui dos presentes também, né? Agora é aquela hora para a gente olhar para a câmera, viu, Leonardo Teixeira? E aí ficar com aquela cara, com a aparência assim, né? Mas fazendo pose, né? Olhando para a câmera do computador, né? Professor Benedito Barra Vieira também. Vamos lá. Estamos aqui, né, na minha página 2. Acho que já deu certo aqui também, né? Professora Maria das Graças aqui presente também, acadêmica, né? Silvia Storpirtz, tantos outros, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, né? Mas a gente já volta aqui ao nosso painel. Doutor Tiago, a gente sabe que enquanto a gente estava aqui na nossa apresentação, né? Vários colegas já foram postando aqui no nosso chat, né? E eu vou fazer só uma coisa aqui agora na organização aqui das nossas... aqui da nossa sessão. Opa, peraí, perdi o meu chat aqui. E eu estou precisando achar os participantes, pronto. Então, vou só fazer uma coisa aqui agora, rapidinho, a gente vai agora permitir que os nossos participantes abram os microfones. E, então, já retomando aqui, né, a gente estava comentando que a gente tem vários colegas que estavam aqui presentes e a gente agora vai já permitir que todos possam abrir a partir de agora os seus microfones, né? Para manter um pouco a ordem, eu vou aqui seguir a sequência no chat e vou pedir para que o Dr. Leon Rabinovich, caso esteja aqui conosco, Dr. Leon, você pode fazer as perguntas diretamente, já abrir o microfone, viu, Dr. Leon? Dr. Leon tem só que abrir o seu microfone, viu? Aberto. Ok, está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tudo. Ok. A primeira questão para o Dr. Tiago é uma indagação se já foi criada a plataforma destinada a apoiar projetos destinados à produção de antimicrobianos polipeptídicos. Se isso é de interesse do Ministério. Essa seria a primeira pergunta. Específico, obrigado pela pergunta, na verdade. Você trouxe um tema muito importante, específico para polipeptídicos, não. Mas, antes da pandemia, a gente estava estruturando aqui no Ministério um programa para enfrentamento da resistência antimicrobiana. Esse é um problema grave e que tende a piorar, né? A gente teve um uso indiscriminado de antibiótico durante a pandemia e creio que esse problema vai piorar ao longo do tempo. Então, eu não listei aqui, né, como algo já concreto, mas é uma prioridade para o Ministério nos próximos anos, juntamente com a questão das terapias avançadas, o enfrentamento da resistência antimicrobiana. E, para isso, a gente precisa desenvolver novos antibióticos, novas plataformas, e a ideia é avançar como a gente avançou na rede vírus para a Covid, a gente criar uma rede para enfrentamento da resistência antimicrobiana. Perfeito. Então, Tiago, eu vou pedir para o Dr. Leon já seguir com a palavra. Dr. Leon, você estava com uma segunda pergunta. Estou com uma segunda pergunta. Posso avançar? Sim, por favor. Tá bem. Eu coloquei assim, com respeito ao controle de vetores, como, por exemplo, a Aedes aegypti, que tem importância na transmissão da dengue. O Ministério tem algum programa ou apoia o emprego de bactérias entomopatogênicas como princípios ativos de larvicidas? Se afirmativo, como contactá-lo? Olha, eu preciso buscar, de cabeça, eu não vou me lembrar, professor, mas na época da Zika, a gente apoiou uma série de projetos nesse sentido. E eu posso resgatar e encaminhar para o senhor depois. Pois não. Tá? Tá bem. Aí eu peço para o Henrique, que está moderando, me encaminhar a pergunta por e-mail. Eu faço esse dever de casa aqui e devolvo para o senhor.
Com relação ao Perfeito. controle de Aedes, a gente tem um projeto específico aí, junto com a mosca média, que é a utilização do inseto estéril, né? Esterilização por radiação. Esse projeto está sendo desenvolvido em Pernambuco, tem um grande avanço, está sendo firmado uma parceria com a Agência Internacional, a Agência Atômica Internacional, e creio que nos próximos meses a gente vai conseguir avançar bastante nesse projeto também nessa área. Ok, Perfeito. obrigado, Tiago. Eu aguardarei. Muito obrigado, doutor Tiago. Tá ok. Temos aqui na sequência o doutor Leonardo Teixeira. Eu estou vendo, professora Vanderlei, que você está com a mão levantada. Eu só vou pedir Não quero mais. Desculpa, viu? Eu não vou mais fazer pergunta, não. Desculpe. Ah, tá bom. Obrigado, doutora Vanderlei. Tá ótimo, né? Eu ia pedir para que os colegas que queiram postar, né, que possam utilizar o nosso chat aqui, porque a gente está com várias perguntas, né? E isso vai facilitar a moderação, tá ok? Obrigado. Então, eu vou pedir então para o doutor Leonardo Teixeira, então, para que faça aqui já, né? Você usa a palavra, doutor Leonardo, por favor? Sim. Obrigado, Henry. Doutor Tiago, parabéns pela palestra, agradeço a você e ao secretário também, né, doutor Marcelo, que você falou que nesse momento está em reunião. Parabéns pelos diversos trabalhos, LNBio, KIPENEM, o Projeto Salas. Eu tenho duas perguntas. É possível para nós que somos da área privada ter acesso aos dados do SIBBR? Né? E a outra pergunta é, nós realizamos estudos fase 1 em humanos. Vários pesquisadores e indústrias nos procuram para fazer o fase 1 em humanos e, às vezes, a gente não pode seguir, porque nós não temos alguns estudos que são necessários em animais, né? Estudos em primatas, já estudos finais, e estudos também em cães para a segurança cardíaca de animais telemetrizados, para a segurança cardíaca. Então, a gente acompanha todo esse processo que vocês fazem de estudos alternativos, o que é muito importante, né, para evitar o uso, mas esses estudos também são necessários, os estudos em animais. Há alguma projeção para capacitação ou estruturação de universidades para a realização desses testes em animais, primatas e mamíferos? A gente começou a avançar a discussão com o Evandro Chagas para ajudá-los a estruturar lá o biotério de primatas, que ele já tem um bom biotério de primatas, né? A nossa ideia era avançar um pouco mais com eles, mas teve uma troca de diretoria lá no Evandro Chagas e atrasou essa interrupção. Mas a gente pretende retomar, porque é um gargalo. E com relação a cães, depois da invasão do Instituto Royal, né, em 2013, se não me engano, foi 2013, a gente ficou sem esse teste no país, né? É um problema. Tanto aqui no projeto do desenvolvimento do professor Calixto também a gente está enfrentando esse problema. Uhum. A gente precisa abrir essa discussão novamente, só que, como eu coloquei, é um tema sensível, né? Quando você coloca... A área técnica, né, sabe dessa necessidade de estruturação de um biotério de cães no país, mas a gente precisa trabalhar isso de uma forma... Sinceramente, eu não sei como de avançar nessa discussão, suprir a necessidade do país, sem gerar o alarde que pode ser gerado pelas instituições de proteção dos animais, né? A gente tem que trabalhar algo concreto e avançar nisso, mas como você colocou, é premente essa necessidade no país, né? A gente não pode ficar sem essa infraestrutura no país. Uhum. Aí a questão do SBBR também, né, doutor Leonardo? Exato. Sim, eu vou colocar aqui no chat o site, mas todo o registro de ocorrência da biodiversidade é público. E lá no site do CIBBR você consegue acessar toda essa informação. Obrigado, doutor Tiago. Parabéns. Obrigado. Obrigado, doutor Tiago, mais uma vez. Aqui a gente tem o doutor Rui Seabra, acadêmico também. Ele fez até um comentário, né, que teve uma reunião recente. Ele também é lá de Botucatu, né? E, doutor Rui, você quer fazer algum comentário a mais aqui? Rui Seabra, caso esteja presente, ou então Benedito Barra Vieira. Bom, boa noite a todos. Está me ouvindo agora, Henri? Sim. Perfeito. Não, só parabenizar o Tiago. A gente teve uma grande oportunidade aí de conversar
alguns dias atrás e conhecer um pouco mais a fundo o brilhante trabalho que vem sendo conduzido aí à frente do Ministério. E como pergunta, eu vi que tem várias iniciativas, né? E talvez o grande desafio disso daí é como é que a gente coloca todas essas iniciativas de pesquisas já avançadas realmente à disposição da população, seja via SUS, né, sendo conduzida por um laboratório público aí, Fiocruz, Butantan, outros, ou por meio de empresas que licenciam essa tecnologia. Como é que você vê o caminho mais rápido para que isso realmente chegue na prateleira, vamos dizer assim? Obrigado, Tiago. Obrigado, professor. A gente conversou semana passada, né, dos projetos aí que você está liderando. Eu acho que é um exemplo clássico, né, de como o caminho que você seguiu, um exemplo clássico aí de que é possível, né, transformar esse conhecimento em produto e como fazer. Então, como eu coloquei lá na Brasil Biotech, né, a gente tem que trabalhar conjuntamente. A gente viu que existe essa necessidade de promover essa interlocução de pesquisadores com diferentes setores, né? Principalmente aqui na Covid, a gente viu que os nossos pesquisadores, eles, com algumas exceções, eles não conseguem fazer essa interlocução condisa, né? O ambiente regulatório para eles é muito confuso, né? Porque eles não têm essa vivência como a indústria tem, por exemplo, no dia a dia de ambiente regulatório. Então, a gente precisa, aqui no Ministério, a gente tem discutido de como criar estruturas, por exemplo, de apoio aos pesquisadores para que façam essa interlocução com o regulatório, né? Para que os projetos já nasçam lá no começo, objetivando o ambiente regulatório e não só a pesquisa acadêmica, né? Ele já tem que nascer com aquela visão de ambiente regulatório. Por exemplo, a gente tem uma série de projetos que foram financiados ao longo do tempo que fizeram avaliações pré-clínicas, mas como essas avaliações não foram feitas já objetivando o ambiente regulatório, elas vão ter que ser refeitas. O mesmo aconteceu com ensaios clínicos. Ao longo do tempo, o governo financiou uma série de ensaios clínicos que não tinham anuência da Anvisa. E aí chega um determinado momento que o pesquisador ou a indústria vai fazer essa interlocução regulatória e ver o que ele precisa para atender a demanda, aí ele vai ter que voltar lá atrás para fazer pré-clínico, para fazer fase 1, enfim. E aí a gente tem trabalhado aqui no Ministério de criar mecanismos de fomento, principalmente para projetos de ensaio clínico, que financie essa figura de interlocução. Pode ser uma CRO, por exemplo, a gente colocar isso como uma exigência. Aqueles editais, né, que eu coloquei por último aí, tanto de terapias avançadas quanto de vacina de Covid, é uma exigência do Ministério que esses projetos tenham aceitação regulatória. Então, a gente precisa criar mecanismos para que a gente dê suporte para os pesquisadores, para que eles consigam ter essa orientação regulatória, que esse custo ele seja abarcado no projeto, para que ele consiga desenvolver porque às vezes você faz um incremento pequeno em relação ao ensaio clínico, né, que tem um custo total, mas você pode fazer um incremento pequeno ao projeto para dar esse suporte regulatório, você vai fazer que um projeto acelere muito mais, né? Então, a gente tem buscado esses mecanismos de financiamento para dar esse suporte de interação pesquisador com indústria e pesquisador com regulatório. Obrigado, doutor Tiago. Aqui eu acredito, viu, que a pergunta do Rui e o que você fez no comentário vai em alinhamento aqui com que o Igor Oshihara também faz a pergunta, mas está na linha, né, sobre a questão do endereçamento dessas barreiras que impedem a incubação de empresas privadas para desenvolvimento de bioprodutos, né, como que o MCTI poderia dar direcionamento, incentivar essas empresas, mas eu acredito que o Tiago acabou já, ao falar da pergunta do professor Rui, endereçar isso. Eu até vou aproveitar e fazer um comentário aqui, né, geral também, que chegando várias perguntas também, e alguns pontos que eu até mesmo, né, tinha anotado, Tiago, é que eu acho que uma coisa que a gente tem vivido bastante no país, aí a pandemia deixou bem evidente,
muitas vezes, não vou dizer o descompasso, mas a necessidade de uma maior interlocução entre, por exemplo, né, a agência regulatória, as agências de fomento, os vários órgãos do governo, né? Só para dar um exemplo, né, o Tiago tem uma experiência grande com biodiversidade, né, e que a gente viu, né, como que a lei lá para trás, projetos apoiados por um determinado ministério, por alguns programas de fomento, sendo multados bilionariamente pelo outro lado. Porque, por exemplo, né, tinha um problema ali com a lei de acesso à biodiversidade e algumas situações muito peculiares que a gente tinha no Brasil, né? Então, muito bom saber, viu, Tiago, que o Ministério tem trabalhado também em procurar, né, montar essa estrutura de interlocução. E só fazer um outro comentário também, né, que o próprio Ministério da Economia, agora, em relação à propriedade intelectual, né, teve a recente publicação, né, Estratégia Nacional de TI, e foi muito bom verificar que agora, já com a Estratégia Nacional de TI implementada, tem uma interlocução bem maior agora, inclusive, com várias organizações da sociedade civil organizada, né? Então, organizações empresariais, profissionais também, né? Seria muito bom ver isso também, e saber que isso está acontecendo já nos planejamentos do Ministério de Ciência e Tecnologia. Bom, eu vou seguindo aqui um pouco mais adiante. Leonardo Teixeira deixou uma segunda pergunta. Leonardo, acho que você teria mais algum ponto? Não, já esgotou, né? Já realizei, Henry. Obrigado. Obrigado, então. Aqui eu tenho Dr. Agustín Garcia, que está na Espanha. Dr. Agustín, gostaria de abrir o seu microfone. Fique à vontade, por favor. Bueno, yo he visto una presentación excelente y he visto todas las facetas multivariantes en las que el Ministerio está comprometido y no me cabe duda de que este esfuerzo es loable y es un referente a imitar por el resto de países. Y eso quería resaltar, felicitar al conferenciante y felicitar al Ministerio globalmente, ¿no?, por toda la labor que está realizando y por las respuestas múltiples que está dando de forma positiva frente a la pandemia que nos azota. Perfeito, doutor Agustín. Tem aqui uma pergunta, tá vendo, Tiago, que é sobre opinião sobre tratamento precoce, mas aí eu vou até me antecipar o Tiago, né? Sabendo que o Tiago não é especialista, né, na parte de clínica, de doenças, coisas do gênero, que a gente normalmente pede até para manter as nossas opiniões pessoais, né? Quando não somos especialistas, a gente costuma deixar para os especialistas. Então, eu vou poupar o Tiago de ter que dar essa explicação aqui. E aí eu tenho aqui ali a Fernanda Basso aqui. Gostaria de abrir o microfone, Fernanda, por favor. Boa noite, Henry. Boa noite, Dr. Tiago. Queria felicitá-lo mais uma vez por sua apresentação. Em muitos aspectos da sua apresentação, você comenta, né, da ideia do financiamento de outros estudos clínicos no Brasil. Eu atuo hoje na Agência USP de Inovação e a gente observa que é uma demanda muito grande das universidades, dos institutos de pesquisa, por fomentos específicos para que a gente possa, né, avançar um pouco o estágio de desenvolvimento das tecnologias, porque é uma demanda das empresas, né? Então, quando a gente vai conversar, eles geralmente pedem que estágio clínico, que as pesquisas estão, e muitas vezes a gente esbarra em testes pré-clínicos não aceitos pela Anvisa, porque foram feitos em laboratórios que também não têm a regulamentação, né? E aí eu queria saber se vocês têm a intenção de abrir novos financiamentos para testes clínicos em outras demandas e quais seriam as principais áreas ou as áreas iniciais de investimento. Muito obrigada. Bom, obrigado pela pergunta, Fernanda. A gente teve vamos colocar assim, um represamento, né, dessa demanda, porque ao longo, desde 2013, 2014, o orçamento do Ministério veio ladeira abaixo, né? Então, a gente criou uma demanda reprimida muito grande. Mas esse ano, o FNDCT foi aprovada a nova lei de descontingenciamento. Agora, ele é um fundo financeiro, ele não pode ser mais contingenciado. Então, eu acredito que ainda esse ano ele teve um problema aí mais de questão orçamentária, mesmo para a liberação dos recursos,
mas eu acredito que a partir do ano que vem a gente vai ter uma estabilidade maior. E a nossa ideia é justamente essa, né? Como eu coloquei lá, a gente financiou muita pesquisa básica ao longo do tempo. Essa pesquisa básica gerou conhecimento, gerou o desenvolvimento inicial de produtos e a gente precisa avançar, principalmente em saúde, né? A gente falando em saúde e ensaio clínico. E aí a gente vê, pelo menos, para os próximos 2 anos, né, 2 áreas prioritárias, que é para ensaios clínicos, que seria a resistência antimicrobiana, desenvolvimento de novos medicamentos antibióticos e terapias avançadas. A gente pretende atacar essas 2 frentes inicialmente, além do COVID, né? O COVID é a prioridade máxima, zero, total. Além de vacinas e novos medicamentos para tratamento de COVID, a gente pretende avançar aí com a estabilização do fundo setorial em ensaios clínicos, principalmente terapias avançadas e resistência antimicrobiana. Perfeito, obrigado, Dr. Tiago. Tenho aqui a nossa acadêmica Marta Delana também, né, que pediu para fazer um comentário e uma pergunta. Doutora Marta, pode abrir o microfone. Doutor Tiago, primeiramente eu parabenizo pela palestra. É muito bom ver iniciativas como essa, o Brasil dando a resposta para uma pandemia que nos ameaça de uma maneira contundente. E a minha pergunta vai na seguinte direção. Eu trabalho numa universidade que tem uma estrutura relativamente grande em relação a muitas outras, da experiência de trabalhar com modelo cão. Na UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, nós temos 5 unidades de canis e uma maternidade de cães, mas essa infraestrutura para trabalhar com o modelo cão foi sempre utilizada por nós no estudo de doença de Chagas e de leishmaniose. Também fui coordenadora da rede institucional de bioterismo junto à FAPESC, da nossa Fundação de Apoio à Pesquisa em Minas Gerais, durante muitos anos, e fui também chefe do biotério, cuidei até de expandir o nosso biotério e modernizá-lo em parte nos últimos anos. Depois eu deixei isso para a continuidade de outros colegas, e a minha pergunta é a seguinte. Nesses editais aí lançados, nesse edital aí lançado, existe, de fato, uma possibilidade concreta de investimento de infraestrutura e adequação de canis para estudar COVID? E também, em que percentual de um projeto como um todo o investimento em infraestrutura de canil e adequação seria possível? Os editais específicos que eu mencionei, tanto para COVID, para vacina, né, de COVID, quanto para terapias avançadas, eles não prevêem recursos de infraestrutura. São recursos de custeio mais para a realização do ensaio clínico em si. A questão de infraestrutura, a gente está trabalhando vamos colocar assim, numa caixa separada para a gente avançar a questão de infraestrutura, né? Porque financeiramente a gente precisa de uma burocracia interna do Ministério, mas infraestrutura ela é uma rubrica orçamentária diferente. Então a gente trabalha ela numa caixinha, vamos colocar assim, uma caixinha separada. Mas a gente pretende avançar, né? Tanto na questão de infraestrutura para biotérios, entrando, como eu já coloquei, tanto biotérios para cães quanto para primatas, quanto infraestrutura para escalonamento. Então, a gente tem trabalhado no Ministério de como colocar essas infraestruturas, financiá-las conjuntamente e colocá-las em rede, né? Porque não adianta a gente financiar infraestruturas separadas, que acabam não atendendo a demanda, né? Então, a gente quer colocar, utilizando lá a própria plataforma da PNIP, financiar essas estruturas, colocá-las em rede, para que a gente tenha um ciclo completo de desenvolvimento e demanda. Porque aí o projeto, ele começa lá, por exemplo, com o professor Calixto,
lá no CIEMP de Santa Catarina. Foi uma infraestrutura que o Ministério financiou. Então, ele pode fazer a avaliação pré-clínica inicial. Depois, isso passaria para cães ou para primatas, dependendo aí da finalidade. Mas isso tudo precisa estar estruturado em uma rede única, né, que atenda e a gente consiga fazer todo o ciclo completo, né, porque senão a gente acaba financiando a infraestrutura e a infraestrutura fica sem demanda de serviço e acaba perdendo sustentabilidade. E a sustentabilidade é um aspecto muito importante para essa infraestrutura, né? Então, a gente tenta trabalhar isso aí conjuntamente. Mas respondendo aí especificamente a sua pergunta, nesses editais não possuem recurso para infraestrutura nesse momento, não. Uma iniciativa está prevista em ser tomada junto com a FINEP, porque em Ouro Preto, até o momento, os investimentos que foram feitos, assim, de modo fundamental mesmo, para fazer diferença em nosso biotério e também nos canis, foi sempre feito pela FINEP. Os colegas da área de virologia e microbiologia nunca utilizaram o modelo CAL na UFOP. Como eu falei, foi sempre os pesquisadores que trabalhavam com Chagas e leishmaniose. Mas eu vou ficar atenta e até tentar incentivar os colegas de lá para ficarem de olho nisso, porque nós temos uma instalação que já ganha tempo e esses investimentos são demorados. Para isso virar uma infraestrutura em uso, de fato, para o desenvolvimento de um projeto, você precisa de antecipar pelo menos uns 3 anos com o financiamento e a modernização, atualização da infraestrutura. Então, é uma coisa que tem que ser pensada, se querem, se interessam, tem que ser pensado para já, porque isso já é um grande consumo de tempo, para depois vir o projeto em si. E a rede de pesquisa de Minas Gerais, da FAPEMIG, enquanto funcionou, ela funcionava também com essa linha de pensamento. A UFOP ficou, na época, como sendo um biotério no estado de Minas Gerais, de referência e responsabilidade para produzir animais, no caso, modelo cão, ou mesmo acolher projetos de outras instituições, naturalmente, com alguma colaboração com algum pesquisador da UFOP. Essa também é a visão. Mas tudo bem, muito obrigada. Vou ficar atento sobre isso, vou alertar os colegas de lá. Obrigado, doutora Marta, também. Eu estava fazendo aqui o monitoramento do nosso chat, né? A gente está sem perguntas ainda aqui no chat, então eu vou tomar a liberdade aqui, doutor Tiago, de fazer umas perguntas que eu acho que são comuns a outros colegas também aqui, né? Estava acompanhando a sua apresentação, né? Você começou com aquela mandala que você até comentou, né? Cheia de projetos no Ministério. Fiquei muito feliz de ver que alguns projetos completam mais de década de existentes, né? Porque é uma coisa muito comum que a gente vê. Muitas vezes tem transição, né? Trocam-se governos e alguns projetos acabam deixando de existir, né? Acho que uma falha grande que a gente tem no país é essa descontinuidade. Mas, Tiago, uma curiosidade aqui. Qual é o tamanho da equipe que a gente tem no Ministério hoje, né, para tocar tantos projetos? Porque realmente a quantidade de atividades que a gente tem aqui, a gente percebe que é muito grande, né? Então, só para ter uma ideia disso, né, e já emendando para essa pergunta, né, como que uma organização como a nossa Academia de Ciências Francesas do Brasil, aqui com mais de 100 acadêmicos já, né, poderia, de alguma forma, apoiar ou dar algum subsídio a iniciativas do Ministério? Se puder emendar as duas. Congelou a imagem, doutor Henrique. Me ouve? Ouvimos sim, Tiago. Então, tá bom. Bom, com relação à sua primeira pergunta, nem tudo que eu apresentei aqui está na coordenação de saúde e biotecnologia. Tá? Essas ações de biodiversidade, de economia, são outras coordenações. Mas a Brasil Biotech, a Rede Vírus, a Renama, estão todas na coordenação de saúde e biotecnologia. Vamos dizer assim, uma equipe compacta e eficiente, como é um problema recorrente, né, no serviço público. Hoje a gente tem aqui uma equipe com 10 pessoas, sendo 5 de apoio e 5 técnicos que tocam todos esses projetos aí. É claro que além da equipe do Ministério, né, que faz toda a análise técnica, a gente tem os colegas das agências, CNPq e FINEP.
que esses projetos acabam passando por lá também, eles têm equipe técnicas específicas para essas áreas, mas aí avançando para a segunda pergunta sua, a gente teve uma colaboração da Rede Vírus, né, com a academia, com relação à estimativa de ensaios clínicos de Covid, por exemplo, né, vocês encaminharam um parecer para o Ministério, que nos auxiliou muito. A gente utiliza esse parecer a gente utilizou esse parecer de vocês para a solicitação de recursos para o Ministério da Economia. A gente utilizou esse parecer de vocês para subsidiar o delineamento da nossa chamada. E além disso, né, dessa parceria técnica, por exemplo, como eu mencionei, a questão da Renama, da tradução dos novos métodos, a gente tem a academia, ela é um importante parceiro para fazer essa interlocução, né, como eu coloquei lá com o Brasil Biotech. A academia, ela reúne diferentes setores, né, da sociedade. Então, ela pode ser essa ponte de interlocução, né, como eu mencionei. A gente precisa colocar na mesa diferentes atores e todo mundo precisa conversar a mesma linguagem. E eu acho que a academia ajuda justamente nesse sentido, né, de trazer todo mundo para a mesa, harmonizar o discurso para que a gente consiga avançar. Perfeito, Thiago. Até depois, uma outra oportunidade, a gente pode marcar até uma outra conversa, né? Porque seria muito bom a gente poder apresentar alguns projetos também da própria academia para os colegas do Ministério, né? Que, só para citar, tem um projeto chamado Parceria Biodiversidade mais Inovação, né? E biodiversidade de forma bastante abrangente também, que são áreas que você tem grande experiência aí. Imagino que vai ser bem interessante, que justamente o ponto que nós estamos agora é de identificar e juntar atores, inclusive, né, para acho que fazer uma coisa que vai na linha, mais ou menos, que talvez que a professora Marta Dilana comentou, é que quando, eu diria, né, que a sociedade, de forma geral, se mobiliza para levar projetos e demandas de projetos e propostas, né, aos nossos ministérios, e numa situação um pouco mais ativa do que a gente tem aqui no Brasil, né? Muitas vezes aqui a gente espera muito que venha, né, os projetos, venham alguns editais, sendo que eu acho que o ideal é o contrário, né? Você ter uma demanda, inclusive, né, comercial, com sustentabilidade, e aí tem todo o sentido, né? Você falar no investimento. Né? Mas te agradeço uma vez mais. Colegas, eu estou vendo aqui, né, no nosso chat que não temos nenhuma pergunta adicional. Não sei se o Dr. Lauro Moreto gostaria de fazer um comentário, o nosso presidente é Cássio Alves Souza Lima Filho também. Então, professor Lauro. Muito obrigado por você conduzir. Parabéns ao Tiago pela excelente, lindíssima apresentação. Parabéns mesmo. Eu fiquei encantado. Como nós estamos com esse projeto da Inovações em Ciências Farmacêuticas, o nosso prêmio Pio Correia, me chamou muita atenção porque eu sempre falava dos 6 biomas importantes e que são fontes inesgotáveis de recursos para as ciências farmacêuticas. E lá encontrei que, por mais que a gente soubesse do chamate, do mate, né? Que lá nos pampas, do bioma pampas, o mate é realmente espetacular. E fiquei encantado também com o licuri, lá do bioma lá do Nordeste, né? Valeria a pena nós contarmos com a vossa colaboração para, se possível, nos indicar como poderíamos acessar esse pessoal que fez pesquisas com chá, fez pesquisa com licuri. Da Amazônia, nós temos um monte de gente trabalhando para nos oferecer trabalhos para o nosso processo. De modo que foi excelente. Com relação às pesquisas com a Covid, eu estou muito interessado em saber, né, se investiu muito dinheiro no reposicionamento de fármacos, né, e, em princípio, a expectativa da sociedade nossa, como profissionais das ciências farmacêuticas, estávamos encantados e na expectativa de encontrar alguma coisa muito, muito boa em curto intervalo de tempo, né? Mas de todas essas pesquisas, a gente ficou entusiasmado quando elas foram autorizadas
mas até agora a gente não viu resultado. Eu não sei como é que o Ministério poderia rapidamente ou montar uma equipe de trabalho para selecionar aquelas pesquisas que deram resultados, onde possa ser liberado algum resultado antecipado antes da publicação. Isso foi feito muitas vezes, né? O trabalho final não foi apresentado, mas o trabalho, em princípio, já poderia ter um press release, uma certa liberação, que daria peso aos pesquisadores. Eu deixei por último para comentar que nós fizemos com o professor Marco Antônio a tradução daqueles 21 métodos alternativos que foram autorizados pelo Conselho e reconhecidos pela Anvisa, né? Agora tem mais uma porção de métodos que foram aprovados e que são, para a grande maioria do público, desconhecidos. Só conhece uma sigla, que foi o OECD, número tal, ou número, enfim. A gente precisa avançar mais. A academia vai fazer esse trabalho rapidamente. Nós vamos fazer um novo compêndio com esses novos métodos que foram autorizados, porque é uma forma de contribuir para as pesquisas não clínicas. Ou seja, sem pesquisa não clínica, aquela mais básica, não se chega ao produto lá na ponta. E a pesquisa com animais são ótimas, importantes, interessantes, mas com os métodos alternativos são mais rápidas e os resultados são também mais econômicos, custam menos. De modo que a gente tem que trabalhar com os animais e com os testes de laboratório. E se nós pudermos ajudar, nós vamos ajudar rapidamente acessando a esses métodos, que eu ainda não vi publicado a portaria do Ministério. Eu só sei que na nossa reunião do Conselho, eu sou membro do Conselho, nós aprovamos, mas ainda não vi a resolução final como aprovação desses métodos. Mas, novamente, agradecendo a sua presença, agradecendo ao Marcelo Morales por nos recomendar e nos indicar, e na expectativa que ele possa vir pessoalmente, ou pelo menos virtualmente, né, em nossas reuniões, para conversarmos. Ele é um grande amigo, meu pessoal, um grande companheiro dentro da academia e um líder que nos orgulha muito, que está ocupando um cargo de grande relevância no Ministério e nas pesquisas para o Brasil, não só para nós, mas para todo mundo. De modo que fica o nosso agradecimento para a sua presença, extensivo ao Marcelo. Muito obrigado. Obrigado, professor Lauro. Tiago, a gente está se aproximando aqui de 19 horas e 46 minutos, né? Vou pedir para você aqui, né, fazer uso da palavra, talvez deixar alguma mensagem final aqui para os nossos presentes. E, aliás, eu vou pedir para os nossos presentes, mais uma vez, né, para que todos que estão aqui ainda participando puderem aí abrir novamente, né, suas imagens aqui para a gente fazer mais um registro aqui, né, dos nossos participantes. Sempre muito bom aqui, né, uma audiência muito qualificada que nós temos hoje. Mas, Tiago, fique com você, por favor, a palavra. Eu que agradeço a oportunidade, né, de fazer essa introdução e apresentar um pouco do que a gente tem feito aqui. E pela minha experiência aqui no governo, o que falta é justamente essa interrupção, né, que a gente é atropelado pela rotina, né, pelas demandas do nosso dia a dia, e a gente acaba pecando, a gente precisa atender uma série de demandas, enfim, e corriqueiras, né, do nosso trabalho, e a gente acaba pecando nesse aspecto de interlocução. Então, é essencial a gente ter essa interlocução. Eu vou encaminhar um convite para a academia participar das reuniões da Brasil Biotech, tá? Isso é um compromisso meu que eu vou assumir aqui com vocês, que é justamente para fazer essa interlocução, né? A gente fazer essa ponte entre os diferentes setores da sociedade. Com relação ao comentário do professor Lauro,
A gente pode aprofundar com relação aos projetos específicos, se a gente precisar marcar reunião de ações específicas, seja para a Renama, seja para a biodiversidade, e a gente tem um foco mais específico, a gente pode fazer essa discussão, a gente traz os pesquisadores, a gente traz a nossa equipe técnica daqui também, para fazer essa interlocução, né? Porque às vezes tem um trabalho que pode ser aproveitado, que pode ser somado e acelerar um processo muito mais rápido, né? Como é o caso da Renama. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e o Ministério está aqui disponível para estreitar essa parceria. Às vezes a gente demora para responder, mas é por conta da demanda mesmo, né? A gente, como eu coloquei, é uma equipe muito pequena e enxuta, com uma demanda gigantesca, mas a gente está tentando superar esse problema aí e avançar nessa interlocução, e a academia é um parceiro importante para a gente conseguir avançar nesse sentido. Mais uma vez, obrigado a todos. Perfeito, Tiago. Eu queria pedir mais uma salva de palmas para o Tiago, então, né, pela nossa ótima reunião de hoje. Né? E para fazer aqui o nosso encerramento, aqui, pelo menos da fase gravada da nossa reunião, vou aproveitar que o nosso presidente Cássio Alves Souza Lima Filho está aqui conosco hoje. Doutora Cássio, se você puder, então, fazer palavras finais para a gente... Eu acho que deixaria o Cássio para o final, que eu queria fazer mais alguns comentários agora, complemento, encerrando a minha participação. Né? Então tá bom, professor Lauro. Eu pensei que você já tinha participação. Sobre esse evento, eu estou absolutamente lisonjeado, estamos lisonjeados com várias participações internacionais. Do nosso querido companheiro Agustín Garcia, da Espanha, da Carmen Silvia e do Emílio Guija, do Peru, que nos prestigiam. O pessoal do Peru nos prestigiou com muita frequência, especialmente também ao nosso Rafael Barrientos, que é do Paraguai, que também nos acompanha. Pelo menos foi aquele que eu consegui perceber. Né? Então, estão lisonjeados e agradecidos para esses companheiros ibero-americanos que participam de nossas atividades. Eu queria aproveitar, só para encerrar a minha atividade, lembrar que na próxima segunda-feira, ainda estamos finalizando o boletim para divulgação, teremos a professora Juliana Dreyfus, que vai falar sobre um tema que há muito tempo estamos em busca de um palestrante, para falar sobre as ciências ômicas, né, e sua importância para a saúde. Né? É mais conceitual, mas nós ainda ficamos muito felizes se nós conseguirmos aprender a parte conceitual das ciências ômicas, e tão complexas que elas são e a amplitude que elas têm. De modo que deixo o convite para a próxima segunda-feira, as ciências ômicas, com a professora Juliana Dreyfus. E para vocês, novamente, meu muito obrigado. Obrigado, professor Lauro Moreto. Aproveitando aqui também, lembrando que agora, no dia 8, na quinta-feira agora, teremos a posse de novos acadêmicos. Estou vendo aqui, né, o nosso futuro confrade, doutor Manuel Moreira, que está aqui hoje. Doutor Manuel, muito gosto, né? E temos, né, vários outros colegas aqui presentes também, né? Benjamin Gilbert, tantos outros que estiveram conosco hoje, né? Claro que a gente não vai conseguir nominar todos aqui, né? Mas para a gente fazer, então, o encerramento aqui da nossa parte gravada da nossa reunião, então eu vou agora, então, professor Lauro, passar a palavra para o nosso presidente, Cássio Alves Souza Lima Filho, então. Cássio, com você a palavra, por favor. Oi, obrigado, Henry. Boa noite a todos. Eu peço desculpas pelo atraso no ingresso da sessão, mas tinha uma consulta médica que não podia ser adiada. E aproveito, em nome da academia, parabenizar o Tiago de Mello pelo brilhantismo da sua apresentação. E eu quero fazer duas lembranças. Lauro, você falou em todos e esqueceu que o nosso acadêmico Benedito Barra Vieira, que está aqui assistindo a sessão, vai ser homenageado amanhã pela Real Academia Espanhola, né? Academia Nacional da Espanha, que, para quem desconhece, foi fundada em 1773, e amanhã o nosso acadêmico Benedito Barra Vieira vai ser homenageado, passando a fazer parte da academia como acadêmico estrangeiro. E também no dia 8, o Henry já adiantou, teremos a posse
de 3 novos acadêmicos, o almirante Manuel Moreira, que pela primeira vez eu vejo nas nossas sessões. Bem-vindo, almirante. E o Dr. Paulo Afonso Grangeiro e o Pedro Gonçalves de Oliveira. Os 3 vão tomar posse, então, no dia 8. Eu quero só lembrar que a sessão amanhã na Real Academia Espanhola vai ser às 14h e que nós já divulgamos o acesso através do nosso WhatsApp. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos pela presença e eu devolvo a palavra para vocês. Ok, muito obrigado. Então, doutora Cássia, então já vamos aqui encerrando mais uma vez mais uma sessão nossa aqui, né, de segunda-feira. E, mais uma vez, né, uma salva de palmas para todos aqui, enquanto fazemos o encerramento da nossa gravação.